Amadas por gerações por ainda hoje serem consideradas um padrão de beleza e perfeição a ser seguido e muito criticadas hoje em dia por outras exatamente pelo mesmo motivo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como as princesas da Disney acompanharam aí o processo de evolução das mulheres na sociedade. Vamos nessa? Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop, por isso se você ama Disney, princesas e tudo que envolve o mundo geek, aqui é o seu lugar. Já desce, se inscreve, ativa as notificações, você não vai se arrepender. Quem me conhece sabe que eu sou obcecada por tudo que envolve a Disney, então eu resolvi fazer esse vídeo por esse motivo e também porque eu acho que existe uma espécie de fla-flu aí em relação ao assunto. Tem pessoas muito extremistas, tem quem odeia as princesas e acha que não são exemplos para as meninas hoje em dia, que criticam, mas eu acho que é porque essas pessoas ainda não observaram essa linha temporal que a gente vai analisar aqui nesse vídeo. E tem as pessoas que defendem com toda firmeza que ainda é um modelo a ser seguido à risca. E isso também é muito problemático, né? Mesmo Damares. Dos anos 30, quando surgiu a primeira princesa, até a mais recente, muita água passou por baixo dessa ponte e você pode não ter percebido, mas a Disney tem o hábito de inserir pequenos comentários sociais nos seus filmes de acordo com o momento histórico ali do mundo, de quando o filme está sendo produzido, e é sobre isso que a gente vai falar. Só lembrando que esse vídeo vai ser a parte 1, porque quando eu tava gravando eu percebi que ia ficar muito grande, então não deixa de assistir a parte 2 também. E aqui a gente vai falar sobre as princesas aí do senso comum, que a Disney tem umas regras muito loucas para considerar uma princesa oficial. E, inclusive, se você tem curiosidade em relação a isso, eu fiz um vídeo fazendo uma espécie de brincadeira no Star Wars Day, onde eu analisei essas regras. Provei que a Princesa Leia tem que ser reconhecida como a princesa Disney oficial o mais rápido possível. Essa parte é sério, tá muito legal. Se você quiser conferir, clica aqui no card ou na descrição, o link vai estar ali. Então, aqui tem até uma princesa da Pixar, mas está envolvida com a Disney, então vocês entenderam. As eras das princesas basicamente são divididas em 3 e a gente vai falar aqui nesse vídeo até a metade da segunda. A primeira é a era clássica, que começa com a Branca de Neve, que surgiu lá em 1937 e, de certa forma, é uma das minhas princesas favoritas, não exatamente por causa da história, mas por causa da importância dela. O Walt Disney foi considerado um louco quando ele quis apostar nesse filme, porque todo mundo achava que ninguém ia aguentar ver um longa em desenho animado, e ele apostou e deu muito certo, tanto é que é por causa da Branca de Neve que existem todas as outras princesas que a gente ama, então eu tenho um carinho especial por ela, mas a história realmente tem alguns probleminhas. Primeiro que o plot central é a rivalidade feminina ali, promovida mais pela madrasta realmente, por causa daquele ideal de beleza, o que tem a ver com as mulheres da época. Elas meio que viviam para ser bonitas, assim, as mulheres da realeza. Isso era uma das coisas fundamentais na vida delas, e a rivalidade feminina a gente sabe que é promovida historicamente aí desde o início do mundo. Mas outra coisa bem interessante é que a Branca de Neve tem quase zero poder de decisão sobre a vida dela. A história acontece muito por causa do que os outros estão fazendo com ela, e quando ela tem que se impor, ela tá fazendo umas coisas bem clichês, tipo cantar pros passarinhos e ficar feliz, de estar arrumando a casa para 7 homenzinhos, que até são muito fofos, os anões, mas isso é um pouco estranho. Fora a parte do beijo, que a gente tem que conversar realmente, porque não é correto romantizar o beijo aí numa mulher desacordada sem o consentimento dela. Mas a gente pode usar isso para falar de uma coisa muito importante também. As pessoas que criticam ferrenhamente as princesas clássicas, que acham que elas não são bons exemplos para as meninas girl power de hoje em dia, bom, 95% das pessoas, ou até mais daquela época, concordavam totalmente com esses estereótipos. Então, é provável que se você, que critica muito, vivesse naquela época, você também seguiria, concordaria, ou até a Branca de Neve seria uma das suas princesas favoritas. Infelizmente, mas fica aí a reflexão. Lá em 1950 surge a Cinderela, que é outra princesa muito emblemática da Disney, com uma história meio estranha também. Mas basicamente ela é uma vítima ali da madrasta dela, que escraviza de todas as formas possíveis no serviço doméstico. E a única coisa que faz ela seguir em frente é sonhar com o baile e ficar maravilhosa
para conquistar o príncipe, que de uma maneira muito esquisita tenta descobrir qual mulher encaixa o pé ali naquele sapato que poderia ter várias pessoas calçando o mesmo número. Eu sei que tem a história lá de que é um sapato mágico especial, mas se a gente for analisar o pé da letra é meio estranho assim. Mas o plot central tem a ver com a conjuntura social da época, já que as mulheres, de certa forma burguesas, viviam ali para serem bonitas, para usar belos vestidos e para irem aos bailes, encontrar o marido, porque esses eram os objetivos principais da vida delas. E as mulheres mais pobres, além de acharem que o casamento era muito importante por todos os motivos que a gente sabe, muitas delas consideravam que era uma maneira de sair da pobreza, então tem um comentário social relacionado a isso. Lá em 1959 surge a princesa mais problemática dessa linha temporal, que é a Bela Adormecida, que nada mais nada menos que 1h e 15 minutos de filme original. Ela basicamente aparece por uns 17 minutos, 15 ou menos, não sei. Mas ela aparece pouquíssimo tempo no próprio filme dela, tem pouquíssimas falas e, tipo, ela tá quase todo o tempo dormindo. Se a Branca de Neve tinha pouca decisão sobre a própria vida, a Bela Adormecida tem menos ainda, coitada. Mas também demonstra uma conjuntura social ali de objetificação no sentido de como mulheres eram usadas ali como moeda de troca. Não só relacionadas ao romantismo, casamento, mas também ali em brigas entre famílias, em rixas que existiam em certos grupos. Então tem várias reflexões interessantes, apesar de ser uma personagem e uma história muito problemática, mas que deu frutos, né? A gente tem Malévola aí contando a história da vilã, que é um filme maravilhoso, é um dos meus favoritos e quem não assistiu eu recomendo. Depois da Era Clássica a gente começa ali a Era da Renascença, lá em 1989, com a Pequena Sereia, que é muito injustiçada. Eu particularmente detesto aquele meme que fica tirando onda com a cara dela porque ela trocou a voz dela por causa do príncipe, blá blá blá. Toda oportunidade que eu tenho eu desminto esse meme porque ele tá muito errado. A gente viu que lá na Era Clássica o objetivo das mulheres era encontrar um marido e ser bonita e não ter nenhuma decisão sobre a própria vida. Aqui permanece essa questão do romantismo, as princesas ainda querem se casar e se apaixonar, mas elas têm personalidades de certa forma muito mais complexas, como é o caso da Branca de Neve. Muita gente diz que ela é burra, mas se você parar pra reparar, logo lá no começo do filme mostra que ela tinha uma personalidade aventureira e que o sonho dela era conhecer o mundo dos humanos. Então, se ela não tivesse feito esse acordo com a Úrsula por causa do príncipe, ela teria feito por outro motivo para explorar o mundo dos humanos. E mais uma prova de que ela tem uma personalidade muito peculiar, que ela conseguiu fazer essa conexão aí interespécie, porque ela conseguiu se aproximar lá do príncipe. Então, Pequena Sereia é muito injustiçada. Lá em 1991 surgiu a Bela e a Fera e é uma das princesas que eu tenho um carinho mais do que especial, porque é a nossa princesa leitora com uma personalidade própria, muito diferentona, sempre buscando conhecimento, sempre ali com o seu livrinho na mão, ignorando completamente que as outras pessoas achavam ela muito estranha. O comentário social que tem nesse filme é muito claro. A gente vê o Gastão lá criticando ela, falando que é errado uma mulher ler. Durante muito tempo as mulheres foram privadas de uma educação que fugisse ali da área doméstica, dos afazeres domésticos, e a Bela lá com o seu livrinho, sempre buscando conhecimento. Sempre muito fofa, muito culta, com certeza nos representa, mas ela também tem uns probleminhas dela que não poderia ser diferente. Ela tem meio que lá uma síndrome de Estocolmo, porque se apaixona pela Fera, que meio que o sequestrador dela. E isso também levanta uma discussão interessante. A gente quer muito que princesas e que mulheres em geral sejam empoderadas, demonstrem o seu girl power e sejam perfeitas. Mas a gente tem que parar para pensar que por mais que uma mulher atinja um nível altíssimo de girl power, ela sempre está passível a errar, ter falhas, e isso não faz dela uma pessoa menos interessante, como é o caso da Bela. Já em 1992 surge uma das princesas que eu acho uma das mais lindas, que é a Jasmine lá em Aladdin, contrariando o pai dela porque ela não quer seguir aquela regra de se casar com alguém da realeza. Isso foi muito mais reforçado no live action, onde ela
também se torna uma sultana, que é uma coisa muito emblemática. Mas a Jasmine, além de nos apresentar uma cultura muito diferente com a qual a gente não tem muito contato, também tem essa personalidade de que ela quer tomar as próprias decisões dela, ela quer ser útil ao reino dela e não só ser uma figura decorativa, o que é muito bacana. E tem uma teoria muito interessante que lá no universo da Disney, algumas princesas meio que são reais e outras são histórias. Eu abordei isso lá no vídeo sobre teorias malucas da Disney, onde eu falo que provavelmente, pelas características, Aladdin é a história favorita da Bela. Se você quiser conferir, dá uma olhadinha aqui no card ou no link da descrição. Lá em 1995 surge a lindíssima também Pocahontas e afrontosa, porque não só também, além de trazer uma cultura bem diferente pra gente ter contato, que é essa cultura indígena e de tribo, ela meio que se mostra desapegada. Apesar de se apaixonar, ela também não fica muito intimidada em deixar o seu príncipe partir. E por incrível que pareça, em Pocahontas 2, ela tem um outro par romântico que não é o do primeiro filme, então isso quebra padrões. Se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas calma aí, porque ainda tem uma princesa muito legal nessa parte 1, mas não deixa de colocar o seu feedback aqui embaixo, seu comentário de crítica, sugestão. O feedback é muito importante pra gente continuar com o trabalho e eu vou amar ver. A última princesa lá de 1998 é a minha princesa favorita por causa do contexto. Tudo bem que lá nos anos 90 as mulheres já estavam muito mais avançadas, com muito mais controle sobre a própria vida, mas é uma coisa muito impressionante que nos anos 90 tivesse uma princesa salvando o seu povo. E lá está a Mulan, precisando se disfarçar de homem para entrar na batalha e ajudar a salvar a China. Extremamente linda, lendária, então é uma das minhas personagens favoritas por todo o contexto histórico e pela maneira como ela pode ser usada aí para falar de história, para falar de várias coisas interessantes com as crianças, assim como a Bela, que também serve para incentivar o amor pela leitura, e são coisas muito importantes. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero contar com vocês também na parte 2, que vai estar muito legal. Continua comigo porque o conteúdo vai valer a pena e até a próxima! Amadas por gerações por ainda hoje serem consideradas um padrão de beleza e perfeição